Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Juventus e Inter de Milão, que talvez tenha sido um dos melhores jogos da temporada e o melhor desse campeonato italiano até agora. 4-3 para a Juventus, fez 2-0, levou a virada e vira que vira, virou de volta, né? É um jogo que, assim, né, esses dois times são grandes incógnitas para a temporada, né? A Juventus, que obviamente, assim, trabalha agora com um novo técnico, que é o Igor Tudor, já que, assim, na temporada passada o projeto Thiago Motta não decolou. E a gente tem a Inter de Milão, né, que, assim, tá um caso sério, né, já que o Simone Inzaghi, ele foi pro Al Hilal, ele foi treinar no mercado saudita, disse que é um grande desafio na carreira dele que queria cumprir. E, assim, foi a decisão que o Simone Inzaghi tomou lá. E aí o time tem que se virar do jeito que tá tendo dificuldades. A ideia também de manter o 3-5-2, né? E o Christian Chivu tá fazendo. É aquele negócio, né? O cara tem que ser muito bom para executar esse esquema de 3 zagueiros. Eu não sei se ele tá à altura desse desafio. Mas fato é que, assim, começa o jogo, a Juventus abre o placar com o Kelly, né? Gol, assistência do Bremer, inclusive. O Lloyd Kelly marcando o gol. E assim, um pouco tempo depois, 16 minutos, não tão pouco tempo, o Çalhanoğlu consegue empatar, né? Posso até aqui corrigir, né? Abriu o placar, empatou, abriu de novo, virou a Inter de Milão e virou para a Juventus, né? Mas, assim, o Yildiz foi lá, fez o segundo gol da Juventus com mais uma assistência do zagueiro Bremer. Ele é importante, né? Acho que muito do fracasso do Thiago Motta na temporada passada foi a lesão do Bremer, porque antes disso o time estava jogando bem, a defesa estava uma coisa extraordinária. Uma pena a lesão do Bremer na temporada passada. Zagueiraço, para mim, nome para a seleção brasileira, o Bremer. Eu acho que ele tem que estar na seleção. E é bom ver que a lesão não reduziu o nível de qualidade do futebol dele. Aí depois o Çalhanoğlu conseguiu mais um gol, né? É um baita jogador, Hakan Çalhanoğlu, disparado o melhor jogador da Inter de Milão no jogo. E aí tivemos a virada com o Marcos Thuram, né? E que, de ironia do destino, que o Khéphren Thuram, irmão do Marcos Thuram, e assim, o pai deles, né? Acho que o Ian Thuram estava assistindo o jogo, viu os dois filhos marcando, né? Assim, e o Khéphren Thuram conseguiu empatar com a assistência do Yildiz, né? E aí, assim, ele disse que tinha marcado o segundo gol da Juventus, deu assistência. Olhem Yildiz, jogador fenomenal. E aí, no final, o Jonathan David deu assistência para o Adizit fazer o gol da vitória da Juventus por 4-3. Uma vitória impressionante. A gente para pensar em gols esperados. A Juventus marcou 4 gols de 0,65. Né? Dos 12 chutes, 4 na direção do gol. E é surpreendente pensar que o Jan Sommer, um goleiraço desse, não defendeu um chute sequer. Do outro lado, né, a gente teve 4 chutes na direção do gol da Inter de Milão. Porém, o Di Gregório fez uma defesa. Isso foi crucial para que o jogo fosse 4-3 para a Juventus. Ou seja, não foram muitas chances criadas, mas as chances criadas foram ótimas, né? O jogo teve bastante intensidade e o jogo foi muito disputado. Mas o fato é que, assim, de um lado, o 3-5-1-1 da Juventus, né, mantém um pouco da estrutura que se tinha com o Massimiliano Allegri, etc, né? Tipo, e assim, não mudou muito também os jogadores, porque o Allegri não tinha o Koop Miners, não lembro de usar tanto o Yildiz, né? Mas uma parte desses jogadores estavam com ele, né? Eu acho que, assim, legal ali o Kalulu Diallo, achei interessante. O McKinney Diallo não é uma coisa que me agrada tanto. No meio campo eu gosto de ver o Koop Miners mais avançado. Acho que seria mais interessante se fosse um 3-4-2-1. Aí ele ao lado do Yildiz, né? Tipo, ele ali numa trinca de meio campo, não funciona tão bem, ele não jogou bem, né? O Locatelli e o Thuram conseguem fazer essa função mais recuada, né? Eu entendo que, assim, em certo momento ele teria que recuar para compor uma linha de 3 e uma linha de 5, mas sei lá, não gosto da maneira que foi feita aqui, essa estruturação de meio campo. Acho que poda a qualidade do Koop Miners. E o Vlahovic não está jogando muito bem, né? De se dizer isso, né? Na zaga, né? O Lloyd Kelly, o Gatti, o Bremer para mim o melhor desses 3 zagueiros. Do outro lado, lá se a gente pega a Inter de Milão, não é o início de campeonato dos melhores para o Lautaro Martinez, né? O Marcos Thuram marcou pelo menos o dele. Nas alas, aqui a gente tem o Carlos Augusto jogando bem, Denzel Dumfries teve uma atuação ok. No meio campo ali, o Çalhanoğlu situou, mas é um baita meio campo, né? Mkhitaryan e Barella. Agora, trio de zaga, né? Lembrar que o Akanji foi para a Inter de Milão, né? Não comentei sobre isso aqui, mas a atuação fraca dele, o Bastoni também não foi bem, o Acerbi foi, curiosamente, dos 3, muita gente teria menos convicção o Acerbi, ele foi o melhorzinho, né? E assim, do banco, o Chivu colocou
o Darmian, que foi muito mal. Teve ali o Frederico de Marquetran também não foi bem, né? Os dois entraram com malas e não ajudaram muito a equipe. O Piotr Zelinski, que era da Napoli, foi para a Inter de Milão nessa temporada, né? Entrou também no segundo tempo, né? É curioso, né? O cara abriu mão da Napoli. Eu não sei se ele chegou nessa temporada ou na última. Agora eu tô batendo cabeça aqui, me corrijam, né? Mas a questão tá no meio campo disputado, tá no banco, né? E eu acho que nesse elenco aqui ele tá sobrando, né? No sentido ruim da palavra. Do outro lado aqui você vê o banco da Juventus, tem o Luis Openda, queria ver ele jogando mais tempo, podia ser bem uma outra alternativa, né? 3-5-2, coloca o Openda jogando junto ali com o Vlahovic ou com o Yildiz, né? Eu acho melhor com o Yildiz, né? Tem o Jonathan David. Eu acho que o Juventus fez um balanço de elenco meio esquisito, né? Porque tem 3 centroavantes, né? O Vlahovic eles tentaram vender a todo custo, não conseguiram, mas o cara que eles tentaram vender a todo custo ainda tá lá na titular, né? E o Jonathan David e o Openda no banco. E assim, né? Eu acho que tem jogadores legais, mas ainda assim a Juventus precisa trabalhar um pouquinho essa questão do equilíbrio defensivo, dessa questão do como os alas vão funcionar, se eles vão realmente ir com esse esquema de 3 zagueiros, e para mim uma função mais adequada ali para o Koop Meiners nessa equipe. Você pode fazer também um 3-4-1-2, né? Deixa ali o Koop Meiners no banco, coloca o Yildiz de meio atacante e 2 centroavantes avançados, que podem ser Jonathan David e Luis Openda, Vlahovic ou Openda, entende? Quem o técnico preferir, né? O que o Igor Tudor achar mais apropriado, mas são coisas que a gente deve ver evoluindo na temporada, mas assim, é uma Juventus que começa com 3 rodadas e 3 vitórias, enquanto a Inter de Milão 1 vitória e 2 derrotas. Então meio que dá a entender que a Inter de Milão esse ano, a disputa pelo título com a saída do Simone Inzaghi é um sonho distante. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.